Segundo tema da minha série de os dois grandes erros, parte 2. Eu quero começar essa segunda mensagem lendo um texto que lemos na primeira também. Está aí na sua tela, O Grande Conflito. Mais uma vez eu quero recomendar este clássico aqui do século XIX, da autora inspirada Ellen White. Passada a hora de nós lermos ou relermos esse livro. Página 588, ela escreveu: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar, colocar em suas redes, o povo. Enquanto o primeiro erro, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, a pretensa santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob essa tríplice aliança, essa tríplice união, este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência, que é quando a imagem da besta for erguida. E eu comparei na última palestra, Grandes Erros, parte 1, Daniel 3 com Apocalipse 13, quando essa imagem da besta for reerguida, quando essa união Estado e Igreja de novo acontecer, realmente as consciências serão violadas e haverá uma tentativa de forçar as pessoas à adoração de um poder que não é divino, um poder humano. Por que Ellen White coloca esses dois erros juntos e ela os chama de os dois grandes erros? Porque ambos desafiam o poder de Deus, se você prestar bem atenção. A guarda do domingo, que em Apocalipse 13 constitui a marca da besta, a guarda do domingo é o reconhecimento de que um dia, que não é o aniversário da criação da vida no mundo, seria um dia sagrado. E você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, e você não vai encontrar um versículo sequer sustentando essa ideia de que Deus teria transferido um aniversário para outro dia. Nem Deus pode agir de forma ilógica, não é verdade? Se nós temos o dia de aniversário, é aquele dia, não pode ser outro. Nem Deus violaria aquilo que Ele mesmo fez ao descansar, santificar e abençoar o sétimo dia da criação. Portanto, é um grande erro. E ao aceitar conscientemente esse erro, porque há muitas pessoas que, claro, elas até já morreram, crendo que fizeram o que era correto, portanto, Deus vai julgar as pessoas de acordo com a luz que elas possuem. Deus não pode julgar, por exemplo, um índio que vive isolado numa floresta tropical, cobrar dele um conhecimento que ele não teve. Deus vai julgá-lo de acordo com a luz que chegou até ele e a obediência que ele prestou a essa luz. Por isso que a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Hoje estamos tendo acesso a muito conhecimento da palavra de Deus, louvado seja Deus por isso. Hoje, um sermão como este pode alcançar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Deus está permitindo que a sua luz alcance as pessoas em todos os cantos do mundo. Deus está permitindo que a sua verdade entre em seu lar, em sua mente. E Ele pede carinhosamente que você a considere. Ele pede que você abra o coração, que você abra a porta da sua vida, da sua mente, da sua casa, para que a verdade entre e faça ali o trabalho que ela tem que fazer. Infelizmente, esses dois grandes erros alcançaram o planeta. E a imortalidade da alma, essa ideia que não é bíblica também, você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, e você não vai encontrar um versículo que diga que o ser humano é inerentemente imortal. Jamais. Nós dependemos de Deus, a fonte de vida, para ser imortais, um dia. Desconectados dessa fonte, nós não temos vida. A vida que nós temos é emprestada. Deus é a fonte de vida. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Cristo não temos vida. Por isso que esses dois erros são perigosíssimos. Ambos nos afastam do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Quando guardamos o sábado, reconhecemos que precisamos do Criador. Quando guardamos o sábado, esse templo no tempo que chega até nós toda semana. Quando nós santificamos o sábado, nós estamos dizendo para o universo: eu reconheço que Deus é o meu Criador.
Eu reconheço minha dependência de Deus. Ele me criou. E quando eu abandono a ideia de que somos imortais e aceito a minha mortalidade, eu estou dizendo também para o universo, eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Que sem Deus eu não posso ser ressuscitado. Que eu preciso dele, a fonte de vida, para um dia viver eternamente. Veja, 2 grandes erros, são coisas diferentes, mas que se parecem muito no âmago de ambas, porque elas nos afastam do Deus Criador. Sabem, existe uma praga hoje, eu vou chamar assim, eu vou chamar a coisa de praga, e não quem segue essa coisa de qualquer outra coisa ruim, né? Repito, quando falamos aqui sobre bestas, sobre poderes, sobre enganos, não estamos com isso falando mal de pessoas. Eu vivi 18 anos da minha vida acreditando em muitas coisas que não tem nada a ver com o que eu creio hoje. Mas eu sei que Deus olhava a minha sinceridade. Até meus 18 anos eu fui evolucionista, marxista. Graças a Deus a verdade do Evangelho me alcançou. E eu pude abandonar ideias que hoje eu sei me afastavam de Deus. Mas eu creio que eu era sincero naquele momento, assim como o apóstolo Paulo, quando Saulo também foi sincero. Portanto, por favor, querido, não entenda esses estudos que estamos fazendo aqui nesta vigília como um ataque a você. Não se trata disso. Não entenda isso como uma crítica à sua pessoa. Deus ama você e sabe muito bem separar você das suas ideias. Como nós também queremos fazer aqui. Mas eu não posso deixar de falar do que está na Bíblia, eu não posso deixar de falar de sistemas, de poderes, de estruturas que infelizmente estão obscurecendo a verdade divina. E uma delas, que eu acabei de chamar de praga, tem o nome de evolucionismo teísta. Satanás é muito esperto. Ele sabe que algumas pessoas não vão conseguir abandonar Deus com ideias naturalistas ou ateístas. Então o que ele faz? Ele tenta mesclar verdades com engano. E muitas vezes com isso ele ganha mais terreno, e isso é até mais perigoso. Quando ele mistura a verdade com o erro, as pessoas não conseguem talvez discernir. E o evolucionismo teísta prega que, ok, Deus existe, se você o aceita, ele existe, mas ele não criou a vida como está ali em Gênesis. Adão e Eva, como eu disse na palestra número 1, eles eram apenas figuras mitológicas. Eles eram apenas parte de um conto da carochinha. Deus criou a primeira forma de vida, talvez uma protocélula ou coisa parecida. E essa protocélula foi evoluindo naturalmente, por processos naturais, mutações filtradas por seleção natural. E com isso Satanás derruba o relato da criação. Lá onde estão contidas as instituições sagradas do casamento e do sábado. E com isso vemos a bagunça que há no mundo hoje. Infelizmente o relativismo, ele acaba criando realmente muitos órfãos da palavra de Deus, pessoas que talvez começaram a crer nela, mas depois a abandonaram aceitando essas filosofias. O evolucionismo teísta é mistura de má ciência com péssima teologia. Quando você derruba os primeiros capítulos da Bíblia, você derruba ali o plano da redenção. Em Gênesis 3,15 encontramos a primeira profecia messiânica, quando é dito que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Mas se o pecado que está no capítulo 3 pertence a uma história mitológica, mítica, logo o pecado não existe. Se a morte é resultado do pecado e o pecado não existe, a morte também passa a ser um constituinte natural da criação de Deus. Então Deus criou a vida e a morte. E quando as pessoas param para pensar nisso, infelizmente algumas delas acabam abandonando Deus. Porque não pode aceitar um Deus que cria vida e morte. Um Deus que cria doença e cura. Um Deus que cria flores e espinhos. Que Deus é esse? Assim como um Deus que condenaria no inferno eterno pessoas que pecaram algumas décadas aqui na terra. O diabo é especialista em deturpar o caráter de Deus. E por isso nós insistimos tanto para que as pessoas conheçam o Deus da Bíblia, que estudem a Bíblia, para não se deixar levar por essas ideologias falsas que parecem verdadeiras, mas na verdade carregam muita mentira perigosa ali. 2 grandes erros fazem parte desse pacote de mentiras satânicas, cujo objetivo, na verdade, é nos afastar de Deus e nos ensinar uma coisa falsa, que nós podemos viver independentemente de Deus. Vamos voltar àquele texto de Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5? Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, e se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, vocês terão os olhos abertos. E o ser humano se encanta com essas coisas que parecem abrir os olhos, mas que na verdade mostram uma realidade triste, terrível, árida. Você percebe que nessa mentira original, satânica,
Está ali a semente da rebelião que Lúcifer começou no céu. Você percebe que nesse texto está embutida a ideia de que o ser humano pode ser independente de Deus. Eva, além de não morrer, porque isso é uma mentira de Deus, você é imortal, você tem uma alma imortal, você pode ser como Deus. Olhe para dentro de si, faça meditação transcendental, busque o Deus interior. Já ouviu essa conversa alguma vez? Interessante que quando as pessoas olham para dentro de si, não encontram Deus, encontram vazio, encontram frustração. Só quando olham para Jesus, contemplam o olhar de Cristo, é que elas encontram a paz. É que as coisas se encaixam e que tudo faz sentido. Não pense que dentro de você existe um Deus. Deus está no seu trono, está também querendo entrar na sua vida. Ele não é você, Ele criou você. Precisamos reconhecer isso. Muito bem. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vamos ler agora esse texto. Um texto bastante conhecido por aqueles que estudam Apocalipse e pregam essa mensagem. Ele ensina algo totalmente diferente dos grandes erros, aqui os dois grandes erros, segundo Ellen White, né, que pregam a independência. Veja, Apocalipse 14, 6 e 7, os versos dizem assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, ou seja, um evangelho que nunca mudou, é o mesmo no passado, é o mesmo do tempo de Cristo, é o mesmo hoje, um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. O que diz essa mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Repito o que eu disse na palestra número 1. João fez aqui um copy-paste de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Por que adorar a Deus? Que Deus? Aquele que fez os céus, a terra, o mar, e essa frase está lá no mandamento do sábado. Então, aqui no Apocalipse é prevista uma proclamação final que convida as pessoas a voltar à adoração do Deus verdadeiro, aquele que criou o mundo e aquele que estabeleceu o sábado como memorial da criação. A essência das três mensagens angélicas, segundo a mesma Ellen White, é a justificação pela fé. E a essência da justificação pela fé é a dependência de Deus. É o meu reconhecimento de que sem Ele eu nada sou, eu nada posso. Mas que com Ele eu posso. Eu posso ser salvo pelo sangue de Cristo. Eu posso um dia viver para sempre, como foi sempre o plano de Deus, por causa dele e não por minha causa. Eu não sou imortal. Eu não posso encontrar Deus em mim. Eu sou imortal quando aceito a Jesus como meu Deus, o meu Criador, e encontro nele o meu Deus. Bem, 1844, uma história muito interessante, eu vou tentar resumir aqui em pouco tempo. Ali, naquela fazenda em Port Gibson, estado de Nova York, é considerado o berço do Adventismo, o berço da mensagem adventista. Você deve conhecer a história do grande desapontamento de 1844, quando os milleritas, aqueles que seguiam um pregador batista chamado William Miller, ou Guilherme Miller, aqui também cabe um reparo histórico, a igreja adventista nunca marcou datas para nada, e segue crendo nessa verdade, de que não temos datas para a volta de Jesus. A Bíblia diz isso, Ellen White é muito clara nisso, no livro Eventos Finais, por exemplo, que não nos compete saber os dias, o tempo e as estações que Deus estabeleceu pela sua vontade. Muito bem. Quem marcou a data de 22 de outubro de 1844 foram os milleritas. Desse grupo de fiéis que sobreviveu ao desapontamento, digamos assim, nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela vai ser organizada quase 20 anos depois dessa data. Portanto, é um erro histórico dizer que a Igreja Adventista marcou datas. Isso não é correto. Muito bem. Nessa ocasião, esse povo passou por um desapontamento muito terrível. Aguardavam Jesus voltar para aquela data, e ele não veio, obviamente. Haviam entendido equivocadamente as profecias de Daniel. E, na manhã do dia 23, um dia após o desapontamento, estavam lá grupos chorando, estavam ali com o coração partido, arrasados. Alguns haviam se despojado de seus recursos para pregar o evangelho. Alguns deixaram de colher as batatas no campo, de colher as suas plantações, porque afinal Jesus voltaria dali pouco tempo. Enfim, foi terrível. Hiram Edson, um homem de Deus, naquela manhã estava procurando os grupos de irmãos com o coração partido para confortá-los, para orar com eles. Enquanto ele caminhava desse local, aí está uma réplica do celeiro que ficava na fazenda dele, a casa está lá, o celeiro é uma réplica.
Enquanto ele caminhava dali por um milharal para encontrar um grupo de irmãos que estava noutra localidade ali, tristes, desapontados, com o coração partido, ele teve um insight, alguns acham que foi até uma visão talvez, enfim. Ele contempla no céu Cristo, passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Não tenho tempo aqui de abordar esse tema maravilhoso do santuário. E seria bom que você estudasse isso, porque realmente lança muita luz sobre vários textos do Novo Testamento. Na verdade, o Apocalipse, ele está estruturado nessa doutrina fantástica do santuário. Hiram Edson compreende que a data estava certa, 22 de outubro de 1844. Eles calcularam e recalcularam isso, baseado em Daniel 8 e 9. Mas o evento não era a volta de Cristo, e sim o início desse chamado juízo investigativo, essa obra especial de Cristo no santuário celestial. Se há dúvidas, estude Hebreus, por exemplo, no Novo Testamento. Todo o livro Paulo ali fala, discorre a respeito dessa doutrina do santuário. Essa doutrina tem que ver com dependência. Mais uma vez, os mileritas, que permaneceram fiéis, e dali surge então o movimento adventista, a igreja adventista entenderam que Cristo está em seu santuário e que nós precisamos dele para ter o perdão de nossos pecados. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado no céu, Cristo Jesus. Qualquer momento que você cometer um pecado, se arrepender disso e clamar pelo perdão, Cristo está ali. Nunca vai ser surpreendido, porque ele está continuamente intercedendo por você. Clame a Deus, peça perdão. Esse povo continuou a estudar a Bíblia, continuou a buscar respostas na palavra de Deus. E eles então redescobrem, por exemplo, a verdade do sábado, o dia do aniversário da criação, o memorial da criação. Então eles passam depois a se chamar adventistas, porque creem no advento de Cristo, do sétimo dia, porque guardam o sábado como memorial da criação e reconhecimento de sua dependência do Criador. Eles redescobrem também uma verdade que estava mal compreendida pelos cristãos, o estado do ser humano na morte. Alguns cristãos já criam em reencarnação, outros criam que o ser humano teria uma alma imortal que se desprenderia por ocasião da morte. Havia uma bagunça doutrinária nesse sentido. E esse povo, estudando a Bíblia, redescobre que Deus, quando cria o ser humano, ele usa dois elementos, o pó da terra, os elementos químicos que estão na terra estão em nosso corpo, isso é interessante, e sopra nas narinas do primeiro ser humano o fôlego de vida. Essa energia que permite que o ser humano se locomova, pense, sonhe e aspire à vida eterna. Deseje a vida eterna. Eclesiastes 9, 5 e 6, um texto tão claro, que diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória, o seu amor, o seu ódio, tudo isso, os sentimentos, estão entregues ao esquecimento e não tem parte alguma do que se faz aqui debaixo do sol, ou seja, nesta vida. Um texto claríssimo ao dizer que se alguém está fazendo alguma coisa por aqui, não são os mortos, porque eles permanecem inconscientes no pó da terra, ou onde quer que tenham morrido. Não existem mais. E João 5, 28 e 29 diz, vem o dia em que os que estão no pó da terra ressuscitarão. Se vem o dia, isso quer dizer que não veio ainda. Esse dia não chegou ainda. Portanto, os mortos permanecem mortos até quando? Eu vou ler depois com você um texto aqui muito claro de Paulo. Permanecem até a volta de Jesus. Uma boa comparação para a gente entender o que é o ser humano, porque para entender a morte é bom entender o que é a vida, né? Pode ser essa aqui com a lâmpada, uma lâmpada antiga, né, de tungstênio, uma lâmpada incandescente. O bulbo de vidro podemos comparar com o corpo, ok? E a energia elétrica que entra no bulbo para acender a luz pode ser comparada ao fôlego. Para que você tenha luz, precisa ter as duas coisas, o bulbo e a energia. Se você tira a energia, você tem só o bulbo. Se você tem a energia sem o bulbo, você tem só a energia. Ambos juntos formam a luz. O ser humano é comparado então a essa luz. Para que nós possamos ser humanos, precisamos do fôlego de vida que vem de Deus e do corpo que vem dos constituintes da terra. Os dois juntos, note que o texto é tão interessante lá em Gênesis 2:7. Os dois juntos constituem
o nefesh, ou seja, o ser vivente, palavra hebraica ali, o ser vivente. Você não recebe uma alma, você se torna uma alma, segundo o texto de Moisés, lá em Gênesis. Ok? Outros textos muito interessantes que vale a pena você anotar aí, para você depois ler em sua Bíblia. Romanos 5,2 diz que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado a morte, todos pecaram, então herdaram também essa natureza mortal e pecaminosa. Aí Paulo afirma a historicidade de Adão, repito, e a nossa mortalidade. Ezequiel 18,4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. E se todos somos pecadores, logo todos somos mortais. Ainda que as pessoas entendessem alma como sendo um fantasma, alguma coisa etérea, teriam que, com base nesse texto, admitir que ela é mortal. Então até os fantasmas morreriam, mas biblicamente não há nenhum suporte para a ideia pagã de que haveria fantasmas, almas desencarnadas. Isso não é bíblico. A alma que pecar, essa morrerá. Hebreus 9:27 é um texto que acaba com a ideia da reencarnação. Ali é dito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O texto bíblico é muito claro. Morremos apenas uma vez, depois há o juízo, e assim podemos ter a vida eterna. Os ímpios, lamentavelmente, morrerão a morte eterna. Muito bem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. O texto aqui me referi há pouco. Ali Paulo diz que os mortos ressuscitarão na volta de Cristo. O texto é muito claro ao mencionar a última trombeta, a volta de Jesus. E os vivos serão transformados, receberão um corpo imortal, como diz Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15. E aí esse grupo unido, agora os que estavam mortos, veja que dia maravilhoso será. Quando você reencontrará seus parentes, seus filhos, sua mamãe, seu avô, aqueles que morreram crendo na promessa de Cristo, que aceitaram Jesus como Salvador, você vai reencontrá-los. Você não precisa ter medo de que eles vão reencarnar para outro lado e você para outro, ou que você nunca mais vai vê-los. Não, a promessa de Deus é de que eles não estão mais sofrendo, não estão mais lá em algum local olhando para você aqui nesse mundo de terrível sofrimento e injustiças. Eles estão dormindo, eles estão inconscientes, descansando, digamos assim. E na volta de Cristo, você vai reencontrá-los. Não é tão bom saber disso? E aí esse grupo de transformados e ressuscitados, um grupo só, são os remidos, encontram Jesus nos ares. Jesus não pisará mais na terra. Jesus não virá para fazer milagres, para morrer de novo. Não, ele vem como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, para no ar, nos ares, resgatar seu povo e os levar para o céu. A promessa está lá em João 14, de 1 a 3. Leia sua Bíblia. Os textos são muito claros em afirmar a nossa mortalidade. E também afirmar que quem aparece então, portanto, não são os mortos. Lá em 2 Coríntios capítulo 11 e 14, é dito que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Né? E Apocalipse 12, 7 a 9, afirma ali que anjos foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. São esses demônios que simulam pessoas que morreram. São esses demônios que querem continuar a mentira do Éden, ecoando a mentira do Éden com fenômenos sobrenaturais, como que dizendo, olha, Deus ainda mente, porque as pessoas morrem e voltam. Não são pessoas que morreram e voltaram. São demônios se fazendo passar por elas. Mas eles podem? Se Satanás pode se transformar até num anjo de luz, coisa que ele não é mais, é muito fácil para ele imitar a aparência, a voz, os jeitos da pessoa, porque ele e seus anjos estão por aí, conhecem essas pessoas. Tem poderes, talvez até psíquicos, enfim. Então, não caia nessa conversa de que mortos voltam. Se você crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você tem que entender isso. Porque Satanás usará esse fenômeno para enganar as pessoas. E eu pergunto, você vai confiar mais em seus sentidos, que podem ser enganados, ou na palavra de Deus, que é eterna e imutável? Confie na Bíblia. Ali há segurança. E creia que o seu querido está aguardando no pó da terra o dia do reencontro. Ao mesmo tempo que Deus suscitou um povo que redescobriu essas verdades maravilhosas na Bíblia, Satanás não ficou parado e tentou fazer o seu espetáculo paralelo. E ele utilizou homens, pensadores, pesquisadores, com ideias que foram contra essa mensagem de dependência de Deus. E eu coloquei 3 figuras aí na tela. Charles Darwin,
Karl Marx, os dois barbudos, e o do centro, Allan Kardec. 3 figuras importantíssimas que mudaram os rumos da história e que criaram sistemas filosóficos, religiosos, que lamentavelmente competem com a ideia de dependência. Charles Darwin, chamado pai da teoria da evolução. O evolucionismo, na verdade, é a ideia de que a vida não precisa de Deus. A vida surge, seja no espaço, seja na terra, enfim, ela aparece. É como se houvesse uma propensão inexorável na matéria para que a vida em algum momento apareça. Deus é dispensado, ok? Se você não sabia, saiba agora que o livro Origem das Espécies, a obra mais importante de Charles Darwin, começou a ser escrita em 1844. Olha a coincidência aí, se é que eu posso chamar de coincidência, né? Ele foi publicado em 1859, mas o esboço começa a ser feito em 1844. E Charles Darwin diz isso na primeira edição lá do seu livro, né? No seu livro. Após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844, exatamente o mesmo ano em que nasce um movimento de restauração da verdade, de dependência de Deus, que Deus é o Criador. Karl Marx, ele publica seu manifesto comunista juntamente com Friedrich Engels em 1848, apenas 4 anos depois do nascimento da mensagem adventista que aponta para o Criador. Karl Marx, em suas obras, né, o marxismo derivado dele, ensina que a sociedade pode viver sem Deus, que nós podemos assumir as rédeas da sociedade, promover revolução, não redenção. Na verdade, o grande erro é esse. Não haverá revolução justa enquanto os corações forem injustos. Cristo nunca pregou revolução. Cometem um erro terrível aqueles que tentam colocar sobre Cristo uma capa de revolucionário. Não foi isso. Jesus foi o redentor do mundo. Enquanto não houver conversão do coração, não importa a ideologia, não importa o sistema político, a roubalheira continuará acontecendo. A injustiça continuará acontecendo. Por quê? Porque o coração não convertido é mau. É injusto, é desonesto e é corrupto. Não adianta pregar revolução sem conversão. Esse é o grande erro do marxismo. E essa ideologia surge nesse mesmo momento histórico, não é interessante? Eu quero te indicar um livro muito interessante que é O Comunista Exposto, de Clem Skousen. Skousen foi agente do FBI, ou da CIA, não me lembro agora, mas uma dessas agências de inteligência americana. E nos anos 50, preocupado com a invasão da América do Norte pelas ideias marxistas, ele pesquisou a fundo essas ideias e escreveu esse livro. Quase um manual. Muito bom esse livro. Na página 54 ele diz o seguinte, para quem acha que marxismo não tem nada a ver com religião, né? Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica. Não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito de Prometeu como sua divisa. Em uma só palavra, odeio todos os deuses. Era a frase de Marx ao adotar como seu paraninfo Prometeu, aquele deus mitológico que se rebela contra os deuses, que na verdade pode até simbolizar Satanás na mitologia grega. Esse é Marx. Se via como um novo Messias. Espiritismo, vida eterna sem Deus. Tudo sem Deus, você percebeu? Para competir com um movimento religioso que pregava que nós precisamos de Deus para tudo. Esse local, lá em Hydesville, no estado de Nova York, também, bastante perto ali da fazenda de Hiram Edson, em Port Gibson, é um marco, é um monumento ao moderno espiritismo. Ali é a casa da família Fox, lembram? Aquelas moças que diziam se comunicar com os espíritos, né? Ao bater nas paredes, e os pretensos espíritos respondiam com pancadas nas paredes. Então aí está o local. Os próprios espíritas colocaram uma placa ali e afirmam que ali é o local de nascimento da religião do moderno espiritualismo. Quando? Março de 1848. A mesma data de publicação do Manifesto Comunista, tudo muito próximo
do momento em que nasce esse reavivamento com base na palavra de Deus. Do despertamento de verdades que estavam ocultas pelo pó do tempo. Você acha que isso é coincidência ainda? Você acha que não é Satanás tentando obscurecer um movimento poderoso que iria abalar esse planeta com a verdade de Deus? Num dos tijolinhos que há em volta desse monumento, são vários tijolos vermelhos ali em volta, comemorativos, uma frase me chamou a atenção. Ela reafirma a mentira satânica do Éden. Não há morte. Não há morte. Quando Deus é bem claro, todos pecaram, todos são mortais, precisam de Cristo para viver. Vem uma ideologia com pessoas muito queridas, pessoas muito boas que creem nisso, reafirmo, né? Pessoas muito caridosas, mas lamento, a ideia, ela é antibíblica. Não há morte. Claro que há. E mais, o evolucionismo tem tudo que ver com o também com o marxismo, mas eu digo aqui com o darwinismo. Olha só esse trecho aqui do livro Evangelho dos Espíritos. No começo tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos. Olha o verbo. Não foram criados. Apareceram. Apropriados ao estado do globo, pois a terra lhes continha os germens que aguardavam o momento favorável para aparecerem, e assim vai. Ou seja, uma linguagem totalmente evolucionista. Então você percebe que há uma convergência entre marxismo, evolucionismo. Aliás, Marx dedica o Capital, a sua obra seminal, a Darwin. E diz que foi nos livros, na obra de Darwin, que ele encontrou o fundamento científico para o seu pensamento. Olha que interessante. Marxismo, evolucionismo e espiritismo. Essas três ideologias estão interligadas. E as três ensinam que o ser humano pode sem Deus. Não é coincidência. No mesmo momento em que nasce uma mensagem poderosa que diz que sem Deus não podemos nada. Precisamos de Deus, dependemos de Deus. Olha só, infelizmente a mídia tem insistentemente promovido esse tipo de ideologia. Anti-Deus, antidependência de Deus. Por exemplo, revistas pretensamente científicas, populares, quando falam, por exemplo, da Bíblia, é só em tons negativos. Mas quando falam em Chico Xavier, o maior médium do Brasil, é em tons muito positivos. Quase um panfleto ali. A revista Galileu, a nova era do espiritismo, também em tons positivos. Revista Veja, Vida após a morte, falando sobre reencarnação. Mundo Estranho, crianças médiums, que fenômeno é esse? E sempre em tons positivos. Revista Isto É, Medicina Espiritual, uma ampla reportagem sobre o primeiro congresso de medicina espiritualista no Brasil. Onde foi sediado? Na USP. Ciência espírita, como assim? Criacionismo não é ciência. Diluvianismo não é ciência, mas quer dizer que reencarnação agora é ciência, né? Quais são as evidências empíricas de que isso aí é uma ciência? Mas é apresentado ali como sendo. Desenhos, filmes, brinquedos, tudo familiarizando as crianças com essa ideologia nefasta de que o ser humano pode ter contato com os mortos e de que ele não morre. Sabe, isso é grave, porque há um texto na Bíblia, e entre outros, né? Deixa eu ler o texto primeiro, depois eu volto àquela imagem. Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Eu preciso ler esse texto para você. É muito claro. Não permitam, isso é na Nova Versão Internacional, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou seja médium, ou espírita, necromante, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Por que Deus abomina esse tipo de coisa? Porque esse tipo de coisa afasta o ser humano de Deus. Atribui a espíritos demoníacos coisas que seriam próprias de Deus. Porque essas ideias pregam a independência. Você é imortal, não se preocupe. Deus não pode aceitar isso. Deus sabe que sem Ele você não vive. Deus sabe que sem Ele você não tem esperança. Como Ele pode tolerar esse tipo de ideologia? Esse tipo de conceito? Não pode. Bem, e o que dizer dos que não creem nessas coisas? Há pessoas que são céticas dessas coisas.
Olha, são imposturas, charlatanice ou qualquer coisa assim. Há pessoas céticas, pessoas ateias que não aceitam isso. Satanás, ele sabe como alcançar todo mundo, se não estiverem realmente blindadas pela palavra de Deus. E eu tenho visto um movimento crescendo fortemente em nosso tempo, nesses dias de pandemia mesmo. George Vanderman, o saudoso fundador do Está Escrito, já chamava os OVNIs, ETs, de brinquedos de um anjo caído. Eu quero gastar mais uns minutinhos agora explorando esse tópico, que talvez seja pouco falado. Grandes nomes da ciência, como Carl Sagan, Stephen Hawking, cientistas ateus, acreditavam que um dia o ser humano faria contato com raças alienígenas. Olha só. Morreram crendo nisso e morreram frustrados porque não aconteceu. Carl Sagan chegou a escrever um livro chamado Contato, cuja história é justamente esse primeiro momento em que a humanidade vai se dar conta de que não está sozinha, de que existem seres alienígenas, né? Veja, a Bíblia fala desse tema de uma outra forma, mas a mídia fala de ETs diferentes. Então, não tenho tempo também para explorar isso aqui, né? Mas não estamos negando aqui o fato de que há mundos não caídos. Mas não são esses ETs de anteninha verde que a mídia apresenta por aí, né? Outro aí está o Stephen Hawking, né? Que usou parte de seu dinheiro para financiar programas de busca de vida extraterrestre. Eu li a biografia dele e cheguei a ficar muito triste com algumas coisas que eu encontrei ali. Esse homem teve contato com a palavra de Deus, aparentemente rejeitou. Não aceitava Deus como Criador, mas aceitava que um dia poderia fazer contato com ETs. E quem sabe até tirá-lo daquela situação em que ele viveu. Uma doença terrível que levou sua vida, né? A esclerose lateral amiotrófica. Veja só, revista Galileu, aquela que quando fala de Bíblia é para detonar, né? A sua religião está pronta para lidar com alienígenas? Eles nem mais colocam como uma possibilidade, eles afirmam isso. Se um dia encontrarmos ETs, a sua religião está preparada para isso? Olha só. Esse foi diretor do Observatório do Vaticano, é um padre jesuíta chamado José Gabriel Funes, e ele dizia que um dos propósitos do Observatório do Vaticano é encontrar o irmão extraterrestre. Veja só. Ou seja, os cientistas do Vaticano, os astrônomos, padres, acreditam que um dia faremos contato. O atual diretor desse observatório lá do Vaticano, o Guy Consolmagno, escreveu um livro com o título Você batizaria um extraterrestre? Olha que interessante, mas depois ele fala assim numa entrevista. Bem, na verdade eu creio que talvez nós tenhamos que ser batizados por eles. Porque a ideia de que eles irão trazer revelações que podem até jogar por terra tudo que a gente acredita sobre o Evangelho. Quando eu li isso, eu lembrei na hora de Gálatas, capítulo 1, se eu não me engano, em que Paulo diz assim, mesmo que um anjo do céu venha trazer um evangelho diferente do que nós temos aqui na palavra de Deus, seja maldito, seja anátema. Como que eu posso aceitar que pretensos extraterrestres, na verdade não são pretensos, são extraterrestres, porque são anjos caídos, vieram de fora da terra, estão aqui confinados há milênios, portanto são também extraterrestres, mas enfim. Como que eu posso aceitar que esses pretensos ETs ensinem coisas contrárias à Bíblia? Preguem doutrinas contrárias à Bíblia. Veja agora como a convergência vai acontecendo. Revista UFO, uma das mais importantes nesse campo da ufologia, tratando de assuntos ligados a espiritismo. A abdução da alma, uma ponte entre a ufologia e o espiritismo. E essas matérias dizem que os tais OVNIs, né, os tais extraterrestres, não estão mais tão preocupados com o nosso corpo, eles estão mais preocupados com a nossa alma imortal. E aí, assim como acontece uma convergência entre marxismo, espiritualismo e evolucionismo, você começa a perceber uma convergência também entre a ufologia e espiritualismo. É muito simples, porque a mente por trás de tudo isso é a mesma. Agora só lhe basta costurar tudo, alinhavar tudo para o engano final. Mas que engano final é esse? Já chego lá. George Vanderman, Roger Murnau, autor, entre outros, desse livro aí da CPB, um livro muito interessante e revelador, Viagem ao Sobrenatural, falava também sobre essa artimanha satânica de se valer desses supostos OVNIs para enganar as pessoas que não aceitam outras coisas. E, mais uma vez,
a indústria cultural tem dado sua parcela de colaboração para propagar essa mentira. Quantos filmes, desde o ET, que eu, quando criança, assisti no cinema lá, bem pequeno, né? Quando não era ainda adventista, e achava que tudo era uma maravilha, era verdade. Quando eu vi o ET indo embora e falando que estaria para sempre com eles, hoje eu vejo como é uma cópia do Evangelho, na verdade. Um ET que vem, que cura, que ajuda, vai embora e diz que vai estar para sempre com eles. Veja que plágio da palavra de Deus. De lá para cá, quantos filmes com a temática extraterrestre? Muitos. E geralmente a ideia é essa: são avançados, são superiores, são evoluídos e podem nos ajudar. Quem sabe até curar uma pandemia, quem sabe, né? Bem, olha só, notícias recentes. Essa aí faz, acho que uns 2 anos. Aumento de OVNIs avistados nos Estados Unidos leva a Marinha a estabelecer protocolo de registro. Até então, a Marinha norte-americana procurava ignorar esse assunto. Não toque nisso, não fale disso. Agora, como tem aumentado tanto os avistamentos de supostos OVNIs, o protocolo é: registre, anote tudo, porque se nós tivermos que enfrentar alguma coisa, nós temos algumas informações. Olha só. E agora, mais recentemente ainda, vídeos do Pentágono que mostram OVNIs são reais, diz Marinha Americana. Alguns anos atrás, pilotos militares conseguiram filmar objetos estranhos, com movimentos muito estranhos. E, claro, isso ficou em segredo e tudo mais, mas até que esses vídeos vazaram e o Pentágono teve que admitir que são reais. Não são CGI, não são montagem ou coisa parecida. Repito, esse assunto tem crescido. Claro que por causa da pandemia, a gente só vê isso na TV o tempo todo, né? Covid-19. Mas tem muita coisa acontecendo, irmãos, nesse mesmo momento. Incidência de terremotos, pragas, vespas gigantes invadindo os Estados Unidos, pragas de gafanhotos na África. O mundo já está em crise. Imagine se houver uma crise alimentar maior ainda. O mundo vai clamar por solução. O mundo vai clamar por alguém que nos tire desse atoleiro. E é nessa hora que as pessoas entregam sua liberdade e podem realmente ser enganadas por poderes que estão só esperando a oportunidade. O Grande Conflito, página 624, diz assim: como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Você tem que saber disso, porque isso vai acontecer. A igreja cristã tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças, não é verdade? Todos aguardamos a volta de Cristo se somos cristãos. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Todos esperam alguma coisa, ou alguém. Judeus esperam o Messias. Os muçulmanos esperam o Imam Mahdi. Os esotéricos esperam uma figura, alguns chamavam de Maitreya. Os cristãos esperam Jesus. Os ateus que creem em OVNIs esperam um dia um contato com uma raça superior que nos ajude. Veja, um ser majestoso vai aparecer em algum momento. E nessa hora, eu volto a perguntar para você: quem vai determinar as suas escolhas? Os seus sentidos ou a palavra de Deus? Em quem você vai acreditar? O que você vai fazer? Você percebe, querido, como é importante estudar a Bíblia agora? Você percebe como é importante saber exatamente como Jesus vai voltar? Você percebe como é importante saber a que Deus você serve? Pela Bíblia. Ela é o nosso guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O mundo está escurecido por ideologias perigosas. A Bíblia é a lâmpada. Você precisa acender essa lâmpada em sua casa, em sua vida, em sua mente. Você precisa se familiarizar com a palavra de Deus. Se você não conhece e se você deseja conhecê-la, eu te faço um convite. Você tem algum amigo adventista que conhece a palavra de Deus? Peça um estudo bíblico. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar nesse momento. Porque eu passei por isso há quase 30 anos e foi a melhor coisa da minha vida. Como foi bom conhecer a verdade que liberta, João 8,32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Como foi bom perceber que realmente a palavra de Deus ilumina os pensamentos, nos dá uma esperança real.
Você precisa disso, sabia? Peça um estudo bíblico. Peça para que Deus o ajude na compreensão da palavra. E Deus está aí, pertinho de você, para fazer exatamente isso, para ajudá-lo a compreender a sua palavra. Eu quero terminar lendo com você Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Um texto muito importante. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Por favor, grave essa mensagem em sua mente. E toda vez que você tiver dúvidas sobre algum tipo de ideia, de crendice, lembre-se do que está escrito aqui. Diz o profeta, na verdade Deus dizendo por meio do profeta: quando vos disserem, consultai os necromantes, pessoas que dizem falar com os mortos. Quando vos disserem, consultai os adivinhos, e essa semana mesmo eu publiquei em meu blog, outraleitura.com.br, eu fiz uma pesquisa sobre as ditas predições do ano passado para esse. Eu quase não consegui segurar o riso. Muitos videntes, muitos leitores de cartas e búzios anunciando que 2020 seria um ano muito melhor que 2019, que seria um ano de prosperidade, um ano de paz, falharam terrivelmente. Eu gostaria que se lembrassem disso no fim deste ano, quando em dezembro, de novo, as TVs públicas entrevistarem videntes, cartomantes e astrólogos, para lembrar que esse povo falha, porque não é a palavra de Deus. Só Deus conhece o futuro, porque só Deus está lá. Só Deus anunciou o futuro por meio de sua palavra. Satanás faz seus chutes, acerta algumas vezes, mas erra muitas delas. Infelizmente a mídia não mostra os erros e enaltece os eventuais acertos. Os astros não controlam a nossa vida, mas Deus, o Criador dos astros, quer controlá-la, com a sua vontade se rendendo a Ele. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos que murmuram por aí, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Deus pergunta, não, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com dessa maneira, não verão o dia raiar. Vão se perder, não verão a alva. Vamos consultar os mortos para saber sobre nossa vida, sobre nosso futuro? Não, vamos consultar a Deus. Vá direto à fonte. Nós precisamos desesperadamente do nosso Deus, para viver, para ser salvos e para ter a vida eterna. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado porque em Tua palavra encontramos a verdade que liberta. Muito obrigado porque a Tua palavra desmascara as mentiras satânicas, mentiras no campo social, no campo político, no campo espiritual, no campo científico também, infelizmente. Obrigado porque a Bíblia é uma lâmpada, ela guia nossos pés neste mundo escuro. Obrigado porque nós entendemos pela Tua palavra que mesmo que nós morramos para esta vida, nós permaneceremos inconscientes de tudo, mas um dia seremos ressuscitados à voz de Cristo. Obrigado porque nós temos a esperança do reencontro, porque um dia encontraremos de novo aqueles queridos que morreram crendo em Ti. E nós seremos imortais. Viveremos para sempre num mundo onde não mais haverá morte, pranto, dor, injustiças, corrupção, doenças. Para sempre, isso ficará no passado. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Obrigado, Senhor, por essa revelação. Ajuda-nos a permanecer firmes na Tua palavra, não nos desviando nem para lá, nem para cá. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.